Ainda agora nós falamos com a Marina Francischini sobre reforma administrativa. O texto foi apresentado ontem na Câmara dos Deputados. Pois bem, vamos voltar a esse assunto, porque é um assunto importante, é um assunto antigo e que a gente vai voltar a debater sobre ele agora com o relator da proposta, que é o deputado Pedro Paulo, do PSB, que está aqui no estúdio comigo. Deputado, muito obrigada pela presença, é um prazer, bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado, Leilani. Um prazer estar aqui falando para vocês, esclarecendo os pontos de uma reforma tão complexa. Exato, é uma reforma complexa, importante, um tema antigo que vem sendo debatido, não é de hoje, né? O que eu lhe pergunto é o seguinte, bom, apresentado o texto, agora é o momento de recolher assinaturas e depois seguir adiante. Mas tem condição de votar, de passar uma reforma administrativa com a proximidade que a gente está das eleições? Olha, Leilani, sem dúvida nenhuma é um tema bastante ambicioso, né? Só você chamar uma reforma, né, não pode ser um arranhão, né? Nós precisamos fazer uma atualização do marco regulatório, legislativo da administração pública. A gente tem um problema grave. A administração pública é muito ineficiente, ela não está em sintonia com o cidadão, ela atrapalha a produtividade no Brasil. Então, é uma reforma ampla, são mais de 70 propostas. Ontem, com a distribuição dos textos, eu já vinha falando sobre algumas das propostas, mas com a distribuição dos textos, agora a gente passa para uma nova etapa de observar o detalhe. Então, é uma agenda bastante complexa. Nós temos que colher as assinaturas para a apresentação da PEC, são 1/3 dos deputados. Então, vai por PEC, vai como PEC. Vai uma PEC, mas não vai ficar só numa proposta de emenda constitucional. Temos uma proposta de lei complementar e uma lei ordinária também. É um conjunto de propostas, basicamente como foi a reforma tributária, foi uma PEC, 2 propostas de lei complementares, é mais ou menos isso. É um todo que contemplam mais de 70 propostas para que a gente possa fazer essa atualização do Estado numa reforma administrativa. É um desafio. Muito grande. Deputado, muito bom dia, bem-vindo sempre aqui ao Conexão. Tem sempre uma dúvida sobre um receio de que a reforma tirasse algum tipo de direito. Eu sei que, de fato, ela não tira, segundo a proposta do senhor, mas eu queria que o senhor explicasse isso para que as pessoas tenham esse entendimento e também sobre a limitação de penduricalhos. Bom, Camila, obviamente, não há nenhum direito sendo retirado do servidor público. Por exemplo, nós não estamos tratando de estabilidade, de fim da estabilidade. Tá? Nós estamos tratando, ao contrário, de trazer incentivos para o bom servidor. Né? Agora, tem alguns pontos que ela corrige a proposta, como, por exemplo, aquilo que a gente considera que é algo que passou do ponto. Férias de 60 dias e até 90 dias para algumas categorias. Isso a gente acredita que alinhar isso ao que é o padrão do serviço público, alinhar o que é o padrão das pessoas que estão na iniciativa privada, é algo absolutamente... É um privilégio, né? É um privilégio, não há dúvida, né? Então, ajustar, por exemplo, existe uma penalidade máxima para juízes e procuradores que é a aposentadoria compulsória. Olha, se tem um mal feito, por que não pode ser afastado preventivamente, esse juiz completamente afastado, depois ele vai recorrer normalmente na justiça, na própria justiça, né? Então, assim, tem pontos que são pontos de correção e que estão no debate público já há muito tempo e que a reforma tem que ter coragem de enfrentar esses pontos. Deputado, bom dia. O senhor, como gestor municipal também, parte da sua carreira, sabe que na outra ponta do balcão falta Estado. Enquanto em um determinado lado do balcão sobra Estado e sobra dinheiro para esse pessoal, na outra ponta do balcão falta Estado. E a gente está tendo um exemplo disso agora, por exemplo, com essas bebidas contaminadas por metanol, né? Vigilância sanitária, policiais federais, militares, civis, funcionários de prefeituras, para fazer o trabalho que precisa ser feito mesmo. Há como, de alguma maneira, contemplar essa gente, ou seja, colocar o Estado onde ele precisa estar e diminuir o Estado onde ele não precisa estar, ou pelo menos onde ele não precisa gastar tanto, mas, curiosamente, onde estão aqueles que conseguem mais acesso aos gabinetes, e aí a gente sabe como as coisas funcionam, deputado? Olha, Colombo, a proposta da reforma vai no coração desses problemas. Quando você torna o Estado mais ágil, o Estado olhando mais para resultados, você ter indicadores, você ter
metas, isso está de forma transparente para o cidadão, isso permite que a ação seja mais eficaz. Por exemplo, um ponto que a gente fala pouco na reforma, transformação digital. Você permitir que a tecnologia possa, por exemplo, melhorar processos de fiscalização. Existe um hiato gigante daquilo que é a inovação que acontece na iniciativa privada e o que acontece no setor público. Isso vai permitir, por exemplo, que a gente tenha menos pessoas na fiscalização e fiscalização mais inteligente para justamente atuar preventivamente para que agora a gente não fique correndo atrás do problema. Então, a reforma é ampla. A reforma, ela permite poupar recursos que são gastos desnecessariamente com políticas públicas para poder investir naquelas que realmente interessam. Por exemplo, tem uma proposta que está obrigando que toda política pública tenha feita um sistema de custos, sabe exatamente quanto custa, uma padronização que toda política pública vai ter que ter, saber exatamente o custo, vai ter que ter um indicador, pelo menos, e uma meta para perseguir responsabilidade quando se constrói uma política pública. Então, isso tudo vai permitir que o Estado funcione melhor aonde ele tem que funcionar melhor. Deputado Pedro Paulo, Valdo Cruz, muito bom tê-lo conosco. Deputado, a gente sabe que temos problemas na área administrativa do governo federal, mas pouco se olha e muito se critica e não se vê solução para o judiciário e para o legislativo, né? Você tem ali dentro do Congresso um número muito elevado de funcionários comissionados. No judiciário você também tem a questão das férias de 60 dias, né? Você tem ali questões dos penduricários que você tem, não no Supremo Tribunal Federal, mas nos tribunais regionais, contra-cheques de 500, 600, 700 mil reais, o que é um assinte ali para uma população que tem uma remuneração tão baixa. Como que a sua proposta ataca essa questão do judiciário e do legislativo? Valdo, só uma correção, não é só o judiciário e o legislativo, não. O executivo também. Tá? Por exemplo, a limitação que nós estamos colocando de teto remuneratório com o salário do Supremo vai valer, uma vez aprovada a reforma, para as estatais não dependentes. Nós estamos vendo casos de estatais, como, por exemplo, Correios, com déficits gigantes, prejuízos gigantes, e você tem ali, nível de gerência, funcionários que ganham mais do que os 46 mil reais. Então, esses privilégios também estão em todos os poderes, estão no legislativo também, estão no Poder Judiciário, estão, por exemplo, na administração, no Executivo, a advocacia pública, metade das procuradorias estaduais tem férias de 60 dias. Então, assim, está espalhado isso, a gente precisa corrigir, padronizar essas verbas que você falou de caráter indenizatório, colocar regras para que elas funcionem, para que elas sejam temporárias, focalizadas, tem um máximo dessas verbas que podem extrapolar. Isso tudo é o esforço que a reforma traz para disciplinar isso, para também dar clareza. Tem uma proposta, Valdo, que é muito, muito importante, que está colocada, que é a tabela única de remuneração. Todos os níveis numa tabela no nível federal, no nível estadual. Desde uma professora, uma técnica de enfermagem naquela tabela, até o presidente da República, o ministro do Supremo, o deputado federal, todos ali numa tabela para saber quem é que ganha, o que, em que nível está naquela tabela. Isso vai dar muita transparência. Isso vai combater o que a gente chama do andar de cima com o andar de baixo, Leilane, que tem também no serviço público. Então, é um conjunto amplo, ambicioso, como eu disse aqui, não é fácil, porque aqueles que se veem dentro da reforma começam a se mexer e fazer o seu lobby ali, o seu esforço para sair da reforma. Então, são muitos temas. Valdo, tem até cartórios também na reforma, nós estamos mexendo ali, disciplinando, colocando aposentadoria compulsória aos 75 anos, disciplinando a remuneração dos notários e registradores, criando um padrão, taxa de emolumentos. Quem está aí no dia a dia, uma empresa, uma pessoa física, quando paga um emolumento, paga um absurdo, está cheio de penduricalho nesses custos dos cartórios. Então, assim, é uma reforma ampla, mas ela é ambiciosa e ela ataca, vai na estrutura dos problemas da máquina pública. Claro que, como relator, deputado, o senhor quer que o texto passe e o mais rápido possível, mexendo o mínimo possível. Eu lhe pergunto o seguinte, qual é o maior desafio que esse seu texto, que essa reforma vai enfrentar dentro do Congresso e como o senhor acha que ela vai ser vista pelas ruas? A gente tem visto que a população tem botado a sua voz e tem movimentado muito o Congresso. O povo, a gente vê, tem dois lados, né? Os que não vão ser atingidos
Esses vão achar bom, porque corta privilégio. Os que vão ser atingidos vão ter essa posição de rejeição. Quais são os maiores desafios? Leilane, essa pergunta é fundamental. Fernando Henrique Cardoso dizia o seguinte: toda vez que se faz uma reforma, quem tem a percepção mais rápida, né, do que ganha e do que perde são aqueles que estão dentro da reforma. E é claro que esses segmentos já estão se movimentando, buscando ali defender o seu suposto direito, sair da reforma. Então, o grande desafio da reforma agora é passar para a sociedade o que significa o conjunto de medidas e o que produz de ganho para a sociedade ter um Estado mais eficiente, mais rápido na prestação de serviços. As pessoas têm pressa. Então, esse é um desafio. E um desafio também da política, né? Você aprovar isso num parlamento não é simples. Você constrói uma reforma escutando muita gente, muito especialista, e constrói uma reforma necessária. Daí nós partimos para uma reforma possível dentro da política. Então, esse é um trabalho que é liderado pelo presidente da Câmara, o presidente Hugo Motta, que está absolutamente convicto que essa é uma reforma importante para o Brasil, e agora nós estamos discutindo com as lideranças. Eu já me reuni com todas as bancadas, vamos voltar a reunir com todas elas agora que o texto está apresentado, para construir uma reforma possível e entregar ao Brasil uma atualização da máquina pública em benefício do cidadão. Camila. Pois é, Leilane. E, deputado, e essa questão do limite para o salário de entrada? Como é que está esse ponto da negociação? O senhor qualificaria como um dos pontos mais sensíveis ou como algo que está já com um ambiente de negociação mais avançado? Camila, eu não considero esse um ponto sensível, porque o que nós estamos fazendo é o seguinte: existem carreiras no serviço público que, quando se faz o concurso, o valor do salário inicial já é muito próximo do valor limite final. Isso gera um grande desincentivo. Aquele concursado entra, fica 5 anos e daqui a pouco ele já está no teto do salário, ele não tem mais para onde crescer. O que a gente está colocando é o seguinte: que todas as carreiras, o salário inicial tem que ser até 50% do salário final. Ao mesmo tempo, nós estamos aumentando os níveis de progressão das carreiras. Vão ser, no mínimo, 20 níveis de progressão. E essa progressão, ela vai se dar não mais por tempo de serviço, mas por avaliação de desempenho. E aí entra um pouco a questão do mérito, né, de você poder enxergar aqueles servidores que efetivamente se dedicam. É um ponto polêmico? É um ponto polêmico, mas eu não consideraria, pelo menos hoje, o ponto mais polêmico da reforma. Deputado, eu queria voltar um pouquinho ao tema da estabilidade. Antes da entrevista, inclusive, nós estávamos conversando aqui sobre a importância da estabilidade em algumas circunstâncias, né, em exemplos que nós tivemos na história recente do país. Por outro lado, muitas vezes a estabilidade é transformada num motivo de comodismo para um determinado funcionário que entende que chegou ali e a chegada é o fim e não o início de uma jornada, não é? Como tentar compatibilizar essas duas coisas? Dar ao servidor público que precisa a garantia de que ele estará com o emprego dele garantido, independentemente da mudança do humor do político de plantão, mas, ao mesmo tempo, que a chegada dele, a aprovação dele naquele concurso não é o fim de uma jornada, mas é o começo de uma jornada. É evitar o famoso paletó na cadeira, né? É isso, né? Essa é a ideia. Olha, Colombo, esse também é um ponto sensível, gera muita confusão. A estabilidade não é um privilégio do servidor público, a estabilidade é uma proteção do Estado e uma proteção para o cidadão, para que ele sofra menos influência, para que ele para que a gente se aproveite daquele servidor que tem conhecimento ao longo do tempo, ele não seja dispensado, por exemplo, pelo político de plantão. Então, a estabilidade está preservada. Mas a estabilidade, é importante dizer que a perda da estabilidade, ela já está consagrada na Constituição. Tem 3 motivos, 3 pontos ali no artigo 41 que diz, pode perder a estabilidade do servidor que sofreu um processo administrativo transitado em julgado. Pode o servidor perder a estabilidade por uma ação também transitada em julgado. Pode o servidor público perder por baixa avaliação de desempenho. É que muitas vezes os órgãos públicos não definem o que é essa avaliação de desempenho. Então, a reforma administrativa ela não vai mexer na estabilidade, mas ela vai consagrar a avaliação de desempenho. Ela vai também trazer um incentivo, Leilane, para tirar o paletó da cadeira, quando ela traz, por exemplo, os bônus de resultado, como acontece na iniciativa privada. Isso. O servidor
bateu meta, o órgão dele bateu meta, você vai poder receber um 14º, até um 15º salário a mais. Isso é bom para o servidor, é ótimo, mas isso é bom também para o cidadão, porque o cidadão, isso vai ser pactuado, porque o cidadão vai olhar ali, não, aquele órgão de saúde ampliou o acesso à vacina, por exemplo, e aquilo ali estava na meta do órgão, e a vacinação aumentou, protegeu mais o cidadão. Qual o problema do servidor ganhar uma meta, ser reconhecido por isso? Então, isso é um jogo de ganha-ganha. A meritocracia não pode ser vista como uma heresia, como algo que não... isso não pode no serviço público. Ora, bolas, quando o servidor, aquele que se pretende entrar no serviço público faz o concurso, o que é o concurso? O concurso é meritocracia e avaliação de desempenho. Aí, quando entra no serviço público, para isso... Nós vamos entrar também, Leilani, na questão do estágio probatório. Aqui no Brasil você tem um estágio probatório de 3 anos, tá? E no estágio probatório sequer tem avaliação de desempenho. Nós vamos ser mais rigorosos com isso para que isso esteja desde o início da entrada no serviço público, também no estágio probatório. Então, eu acredito que isso é um jogo que todos ganham, ganha o cidadão e ganha o servidor público também. Deputado, é possível também usar essa reforma que o senhor está idealizando, que é muito importante para o país, para evitar que cargos públicos sejam usados como trampolim para a entrada na política? Valdo, esse é um debate que acontece, por exemplo, o estabelecimento de quarentena para juízes, né, quando saem da magistratura e decidem ser... parlamentares, né, deputado, concorrer a cargos públicos. Existe o debate também da quarentena, por exemplo, para policiais. É um debate que está colocado, mas isso nós não trouxemos para a reforma. Eu acredito que isso está num pacote de discussão de uma reformulação da reforma política e eleitoral do Brasil. Nós não trouxemos isso para a reforma. Mas seria importante, né, esse passo, o senhor não acha, deputado? Eu acredito. Porque... Você tem problema, por exemplo, Forças Armadas. Tem até uma PEC lá parada no Congresso que não vai, porque propõe exatamente, se o militar quer disputar uma carreira política, ele tem que largar as Forças Armadas. Valdo, eu sou a favor dessa discussão, especialmente para o magistério, para juízes, para policiais, para militares também, para militares. Eu tenho absoluta convicção que isso é importante. Nós não trouxemos, nós trouxemos outras quarentenas na reforma administrativa, como, por exemplo, a quarentena para aqueles que são escolhidos no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho Nacional do Ministério Público, que muitas vezes são egressos de corporações que defendem os sindicatos de juízes federais, juízes municipais. A gente está colocando quarentena para a entrada nessas comissões que tomam decisões, Leilani, muito importantes sobre penduricalhos, sobre verbas de caráter indenizatório, decisões corporativas. Então, estamos colocando uma quarentena para isso. Estamos colocando quarentena, Valdo, nas contratações temporárias. A gente estava falando aqui, o Colombo estava falando sobre estabilidade, sobre esse problema de, às vezes, se focar só num vínculo estatutário. Nós estamos definindo, por exemplo, a questão do contrato temporário. O gestor, em qualquer lugar do Brasil, decidiu fazer uma contratação temporária, ele vai ter uma regra mínima. E também vai ter uma quarentena para que essa repetição de temporários não seja uma esperteza do gestor para pagar menos, para reduzir direitos. Por exemplo, Leilani, o que acontece, gestores de educação, às vezes não se programam na contratação de professores, aí inicia o ano letivo em fevereiro, tem sala de aula sem professor. O que ele faz? Aí ele contrata temporariamente um professor ou uma professora em fevereiro e demite em novembro. Para quê? Para não pagar o 13º. Às vezes você tem um caso de, por exemplo, uma mulher, uma professora que está grávida, não tem direito à licença maternidade. Então, tudo isso está colocado como... Nós não estamos dizendo que nessa área aqui, essa carreira de Estado vai ser estatutária, nessa carreira aqui pode ser flexibilizado. Não, nós estamos dizendo, se for à vontade de contratar temporário, tem que seguir essa regra nacional. Deputado Pedro Paulo, muito obrigada por todos esses esclarecimentos. A gente vai acompanhar, então, todos os passos aí. A gente sabe da importância, como cidadãos, a gente quer muito uma máquina administrativa mais enxuta e mais dentro da realidade brasileira, né? Boa sorte aí no seu trabalho como relator. Mais uma vez, obrigado, Leilani, obrigado, Valdo, Colombo, Camila, estou à disposição. Quanto mais a gente puder falar desse assunto, esclarecer, é fundamental para que a gente possa tornar ele possível. Obrigado. Obrigado, um ótimo dia.